nada ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Bom dia, crianças! Mais um domingo, mais um momento com as crianças para a gente fazer a historinha que não pode faltar no nosso domingo. Domingo sem missa e sem historinha não é domingo, né, Ieda? Não é mesmo? Isso mesmo, Cláudia. Domingo, dia do Senhor. Isso! Então, hoje a gente tem uma historinha, como todos os domingos, muito bonita, porque é mais um ensinamento de Jesus para a nossa vida. E nesse domingo tem um milagre que Jesus fez, que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Vamos ver como que será? Esse domingo, então, como todos os domingos, é muito especial, porque é dia de ensinamento de Jesus para a nossa vida. Então, Cláudia, e além da historinha, além do evangelho, o mês de agosto é dedicado, é celebrado às vocações. Então, olha só, vamos rezar. E a vocação aos ministérios ordenados. E no primeiro domingo é vocação sacerdotal. Nossa, que legal, hein, Ieda? Então, no mês de agosto é muito especial, porque é o mês das vocações, né? E olha só, então vamos fazer o seguinte, vamos ver primeiro, começar primeiro com o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E vamos ver o que o folheto de hoje tem para nos dizer para começar a nossa celebração? Então, hoje, 18º domingo do tempo comum. O milagre da partilha fez com que apenas 5 pães e 2 peixes fossem capazes de alimentar uma multidão inteira. A carência humana nasce do coração egoísta. Quando ele não quer entender que partilhar é dom de Deus, quem inclina seu ouvido para Deus aprende a ser solidário e a partilhar. Isso está no folheto da missa de hoje, de domingo. Ah, que bom. Então vamos chamar o Padre Roberto para participar com a gente e proclamar o Evangelho. Seja bem-vindo, Padre Roberto. Seja bem-vindo, Padre Roberto. Bom dia, Ieda. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Bom dia, Padre. Bom dia, crianças. Bom dia, família de Deus. Bom dia, queridos internautas. Hoje, neste 18º domingo do tempo comum, nós vamos ouvir o Santo Evangelho que é extraído do evangelista São Mateus. Bato palmas de alegria a Jesus que vai falar o Evangelho que nos guia. Nós queremos aclamar. Deixai as crianças que venham a mim, dizia Jesus com ternura na voz. Mas ora nós que falamos assim. Deixai que Jesus venha sempre até nós. Bato palmas de alegria a Jesus que vai falar o Evangelho que nos guia. Nós queremos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo,
Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para os céus e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja bem-vindo ao Lelê, seja bem-vindo ao Lalá, paz e amor pra você que veio participar. Ieda, olha que bonito que foi esse evangelho, né? Bonito mesmo, Cláudia, e ensina tanta coisa. Jesus era muito sábio, né? Muita sabedoria. Isso mesmo. E olha só, a gente tem um vídeo lá da Canção Nova, é um filme, um filminho, né? Um desenho com essa história. Vamos assistir, Ieda? Vamos lá. Que bom que o YouTube dá essa condição pra gente, olha que legal. Ô Coroinha, coloca o vídeo pra nós. A multiplicação dos pães. Numa tarde, Jesus, olhando para a multidão que tinha passado o dia todo com ele, disse a Filipe que desse de comer a todos. Os discípulos não entenderam nada, pois o dinheiro que tinham era pouco para comprar tanta comida. André disse: Está aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus mandou que todos sentassem na grama, em grupos, pegou os pães e, depois de agradecer a Deus por eles, deu aos seus discípulos, que os distribuíram para o povo. Fez o mesmo com os peixes. Quanto mais pães e peixes repartiam, mais apareciam. Todos, 5.000 homens, além das mulheres e crianças, comeram até não poder mais, e ainda sobraram 12 cestas cheias de pedaços de pão e de peixe. Não é legal o vídeo? Então, o vídeo muito legal. E o vídeo também reforça o Evangelho, né? Isso. Mais uma vez, eu reforço também que Jesus Cristo era muito importante mesmo. Ele sabia muito matemática. Sabia, Cláudia? Matemática, Jesus. Ele era bom em matemática. Ele quê? sabia dividir. Como assim? O que ele dividia, Ieda? O milagre da partilha, ele dividiu 2 pães e 5 peixes para
5 milhões que consta a Bíblia, 5 milhões de pessoas. Nossa, que mais de matemática que ele sabia? E ele ainda sabe somar em nossas vidas sabedoria, falar coisas importantes que fazem a gente se sentir bem. Mesmo? Transforma a tristeza em alegria, faz com que a gente entenda que as coisas é diferente do sofrimento. Jesus não quer a gente sofrendo, ele quer a gente feliz. Nossa. Ele ensina a humildade. Não é mesmo, Cláudia? Isso. Então ele diminuía, além de multiplicar, dividir, ele também diminuía a tristeza? Diminuía a tristeza, diminuía sofrimentos. E ele somava tudo de bom, igual você falou para a nossa vida. Tudo de bom em nossa vida. Então, tem que saber dividir, saber somar na vida das pessoas. Por isso que Jesus é nosso amigo, né? Por isso que a gente gosta de estar do ladinho dele. E ainda tem mais coisas, né, Ieda, que a gente aprende com esse evangelho. Que a gente, olha só, Jesus teve aquele menino que estava lá no meio da multidão, ele estava preparado, não é? Ele estava preparado. Quando Jesus nos chama, a gente também tem que estar preparado. A gente tem que estar com o coração pronto para dizer o sim para ele, para fazer as coisas que ele nos pede, para participar sempre de coisas boas e sempre fazer coisas boas. Em casa, ser obediente, não é? O que mais, Ieda? Muito importante, Jesus ensinou amor. Se seguirmos exatamente o que Jesus ensinou, ele ensinou a gente a amar ao próximo como a si mesmo. Então, para a gente amar a gente mesmo, a gente tem que saber amar ao próximo, saber dividir. Ah, pois é. E junto com isso, a gente tem que aprender a justiça, a ser correto, a ser justo. Quando a gente está em casa e a mãe fala assim, toma essas balinhas para você dividir com seus irmãos, aí a gente não pode pegar mais balinha para a gente. A gente tem que fazer a justiça, dividir tudo certo, não é? E também não pode aproveitar do irmão para fazer as coisas para a gente, não. O que é obrigação da gente, a gente faz. Aí a gente vai ser sempre justo com tudo que a gente fizer. Temos que ter compaixão para saber dividir, para saber ajudar ao próximo, temos que ter compaixão. Temos que abrir mão, às vezes, de alguma coisa, para a gente conseguir ajudar ao próximo. Porque a gente só tem compaixão se a gente se coloca no lugar do outro. Essa palavra é tão bonita, ela me toca tanto. Vamos lá. E a fé, olha só, fé é o mais importante. É uma sementinha que Jesus coloca no coração de todos nós. E que ela vai crescendo quanto mais a gente aprende as coisas de Deus. Por isso que é importante a gente participar do momento com as crianças, a gente fazer as coisas que Deus nos pede, porque a fé vai crescendo, crescendo, e quando a gente vê, estamos no caminho de Deus, sendo amigo dele. E temos também, para compartilhar, temos que fazer a diferença. Não é mesmo, Cláudia? Isso, muito bem. E tem? Tem. Por final, a partilha, que foi o milagre dos pães, né, da multiplicação dos pães e dos peixes. A partilha, a gente dividiu o que a gente tem. Às vezes, a gente tem muita coisa que não precisa, que muitas outras pessoas estão precisando. Então, a gente tem que ter o coração bom para partilhar. Eu vou repetir a parte do folheto que fala sobre o milagre. Tá. O milagre da partilha fez com que apenas 5 pães e 2 peixes fossem capazes de alimentar uma multidão faminta. E é isso que Jesus fez. Ele dividiu o pão e fez o milagre. Que bacana, Ieda. Então, mais um domingo que nós aprendemos muitas coisas com Jesus. E além disso, né, Ieda, a gente tem que voltar
lembrando que esse mês de agosto, sendo o mês das vocações, e o primeiro domingo, sendo o domingo da vocação sacerdotal, a gente quer fazer uma homenagem para os sacerdotes, e em especial o Padre Roberto. Não é, Ieda? Isso mesmo, Cláudia. Padre Roberto, que mesmo com essa pandemia, com todas as dificuldades, está junto com a comunidade, assíduo, dedicando, com muito amor, com muita fé, passando para a gente segurança nas nossas ações, diante desse momento tão difícil, tão novo para todos nós. Parabéns, Padre Roberto. Nós gostamos muito de você aqui na comunidade, sentimos muito bem e seguros com o Senhor aqui. Isso mesmo. Então, crianças, vamos convidar vocês para fazer uma homenagem juntos, especialmente para o Padre Roberto e, na pessoa dele, todos os sacerdotes. Vamos rezar uma Ave Maria, né, Ieda? O Padre Roberto, o senhor reza com a gente? Então, vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora abençoe sempre o Senhor, a vida do Senhor, o sacerdócio, e na pessoa do Senhor, todos os sacerdotes do mundo inteiro. Amém. Amém. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado, Ieda. Mês de agosto é o mês das vocações. Dia do Padre é o dia do sacerdote. Também nós iremos celebrar em agosto a vocação dos pais, vocação à vida religiosa, a vocação dos leigos e também dos catequistas, que fazem um belo trabalho na nossa igreja e na nossa paróquia. O que diz o Evangelho de hoje? Apresenta para nós a multiplicação dos pães. Conta o evangelista São Mateus que havia uma multidão que estava faminta, que estava com fome, mas não tinha o que comer. Jesus, então, com muito amor em seu coração, ele teve compaixão daquela multidão. Ou seja, Jesus, ele viu, ele olhou para a multidão e ele sentiu compaixão, ele sentiu a dor da multidão que não tinha o que comer. Podemos dizer que Jesus, ele sentiu fome junto com a multidão, porque ele sofreu junto com aquela multidão que não tinha o que comer. E diz o evangelista que havia ali 5 pães e 2 peixes. Mas o que é 5 pães e 2 peixes para uma multidão? Diz o Evangelho que eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as crianças que também estavam lá, sem contar as mulheres. E Jesus, então, ele tomou os 5 pães e os 2 peixes e os multiplicou. E todo mundo comeu, todo mundo ficou satisfeito e saciado com a multiplicação dos pães, que é um grande milagre que Jesus realizou. Este milagre, queridas crianças, ele nos recorda também o grande milagre que é a Eucaristia. Porque quando nós celebramos a Eucaristia, o Padre também, ele toma um pão, ele abençoa, como Jesus fez, ele dá graças a Deus e ele parte o pão. Vocês já observaram, crianças, que o Padre, ele parte o pão na hora da missa para ser distribuído com a comunidade, com a multidão.
E a Eucaristia também é um grande milagre na nossa vida. Para que o milagre possa acontecer, queridas crianças, é preciso partilhar. Porque a Eucaristia também é partilha. E Jesus, no Evangelho, ele partilhou com a multidão. Na Eucaristia também nós partilhamos. E na nossa vida também precisamos aprender a partilhar. Talvez você, criança, ainda não sabe o que significa partilhar. Partilhar significa dividir com o coleguinha, dividir com o outro o que você tem, o que você possui. Não pode ser somente seu. Tem que pensar no coleguinha, tem que pensar no outro. Desde já é preciso aprender a dividir com o outro aquilo que você tem. Foi o que Jesus fez no Evangelho, foi o que ele nos ensinou. E quando nós partilhamos, quando nós dividimos o que nós temos, nós estamos então vivendo a Eucaristia fora da igreja. Porque a Eucaristia não é somente dentro da missa, a Eucaristia, ela continua depois da missa, lá na nossa casa, porque é a partilha diária daquilo que nós temos, dos dons que Deus nos concedeu. Que Jesus abençoe a cada um de nós, os sacerdotes do mundo inteiro, e que Ele abençoe você, criança, para que você cresça com um coração bom, um coração que sabe partilhar, um coração que sabe dividir com o coleguinha, um coração que sabe somar a alegria, o amor, a fraternidade que Deus concedeu a cada um de você, querida criança. Deus vos abençoe sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Cristo ressuscitado seja a vossa força. Tenham todos um bom domingo. Fiquem em paz, na graça do Senhor. Graças a Deus. Tchau, crianças, e até domingo. Com seus discípulos a um local seguro, em um barquinho Jesus rumou. Era um dia lindo e a esse lugar, para descanso ele os levou. Ao chegar ao seu destino com alegria, Jesus notou que muitos o seguiam com devoção e amor. De uma grande multidão, num lugar deserto, Jesus cuidou. 5 pães e 2 peixinhos aos milhares multiplicou. De uma grande multidão, num lugar deserto, Jesus cuidou. 5 pães e 2 peixinhos aos milhares multiplicou. E Jesus não deixou desperdiçar o alimento que sobrou.